O Senado tem até hoje para aprovar a MP antifraudes do INSS, direto para Brasília. Levi Guimarães. O Senado tem até hoje para votar duas medidas provisórias que estão na data limite para perder a validade. A MP 871 trata de uma das principais bandeiras da equipe econômica nesse início de mandato, o combate às fraudes no INSS. De acordo com o órgão, mais de 16 bilhões de reais são pagos anualmente em benefícios previdenciários irregulares. A medida revisa esses pagamentos para coibir ilegalidades e tem como meta economizar 10 bilhões de reais em 12 meses. O vice-líder do governo no Senado, Isalci Lucas, do PSDB, defende a matéria. Nós não podemos continuar a aceitar o que vem ocorrendo com o INSS. Nós temos milhões de processos parados e que essa medida também vai resolver essa questão e, evidentemente, tornar mais eficiente o INSS. O texto também dificulta o acesso a benefícios como pensão por morte e auxílio reclusão. Mas o ponto mais polêmico está na aposentadoria rural. Ele exige uma autodeclaração do trabalhador do campo para comprovar que atingiu o tempo mínimo de contribuição para se aposentar. Pela regra anterior, essa declaração é emitida por um sindicato. Para a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, muitos ficariam sem acesso aos meios para fazer essa declaração. E o sindicato, ele está em todo lugar. Todo povoado hoje tem um delegado sindical, senador Cajuru, para atender esse trabalhador rural. Você tira o sindicato, tá bom, você aumentou um pouquinho mais de tempo para o cadastro, mas o acesso ele é muito pequeno. A outra medida que deve ser votada nesta segunda-feira prorroga o pagamento de gratificações a servidores da AGU. As duas MPs foram aprovadas pela Câmara na madrugada de quarta para quinta-feira, o que deu ao Senado pouco tempo para analisá-las. A situação gerou protestos, como o do senador Paulo Paim, do PT. O Senado não pode ser uma fábrica de carimbo. Só carimbar o que vem da Câmara, com aquele velho discurso, foi discutido exaustivamente. Bom, então para que o Senado? Se a Câmara discute exaustivamente aqui num debate, não discute, não modifica. No restante da semana, o Senado deve analisar propostas de emenda à Constituição. Entre elas, a PEC que busca simplificar exigências fiscais e tributárias para micro e pequenas empresas e uma proposta que amplia a atuação de órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, na avaliação de políticas públicas. De Brasília, Levi Guimarães. Diga, Vera. Pois é, o que eu falava aqui mais cedo, né? Essa questão de que o Senado está inconformado de sobrar pouquíssimo tempo para que ele analise as medidas provisórias, Thiago. Nesses embates do início de governo Bolsonaro entre o Executivo e o Legislativo, tem algumas propostas postas à mesa para tentar disciplinar o uso de MPs. Algumas delas reduzem o número de medidas provisórias que o governo poderia editar por período e outras estabelecem uma divisão melhor, mais equânime do tempo de análise entre as duas câmaras. O sistema é bicameral, a Câmara é a que vota primeiro e o Senado é a casa revisora das matérias. No passado, se chegou a discutir a possibilidade de as medidas provisórias tramitarem alternadamente. Uma começaria pela Câmara, outra pelo Senado e depois as duas casas trocariam para que nenhuma delas ficasse ociosa ou levasse tempo demasiado com as medidas. Mas chegou à conclusão de que isso seria inconstitucional justamente por esse papel de casa revisora que o Senado tem. Então, uma divisão mais equânime, mais equilibrada do tempo de análise das MPs me parece algo mais justo, porque os senadores têm razão nessa reclamação. Eles têm pouquíssimo tempo, um dia para se analisar uma MP que é complexa, que mexe em benefícios previdenciários, que estabelece aí novas regras, é pouquíssimo tempo e eles não têm nem a possibilidade de alterá-la sob pena da MP caducar e todo o peso dessa responsabilidade recair sobre as costas deles. Então, é importante que se rediscuta essa situação e que a Câmara comece a votar mais rapidamente as matérias para que isso não aconteça mais.